sem apresentações, porque ele não precisa ser apresentado, ele é o nosso amigo, é o nosso pastor, ele é o Oasis. Vem cá, meu amigo. Edson, pastor Edson. Amém. Bom dia, Oasis. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que bom estar em casa, né? Você fica feliz por ter essa oportunidade de ter uma igreja que nós amamos para chamar de nossa. É muito bom, né? Eu espero que a tecnologia não me atrapalhe. Pedir a Deus aqui que dê tudo certo para trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para essa manhã, para abençoar a sua vida e a minha vida. Eu queria orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por estar na Tua casa nessa manhã de domingo para falar das Tuas maravilhas, Pai. Obrigado porque a Tua graça e o Teu amor se renovou sobre a nossa vida mais uma vez, Pai. Permita, Pai, com que eu seja instrumento Teu nessa manhã, Pai, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar aos corações, Pai. Muito obrigado por tudo, continua conosco nessa manhã, é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar com você sobre uma mulher que a história dela se encontra relatada na Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, você já deve ter ouvido algumas vezes essa passagem, da mulher que morava em Sunem, uma mulher que a Bíblia fala que era uma mulher rica, casada com um homem já idoso. E quando eu falar que a nossa história, a história da minha família se relaciona com a história dessa mulher, não pense que é porque na minha família tem um homem velho, que sou eu também, porque não é só isso. E a gente brinca porque subir aqui é algo que dá temor e dá um certo nervosismo. Então, eu vou brincar com você algumas vezes para que o meu nervosismo passe. Amém? Você vai me ajudar nisso, né? Vai orando aí por mim. Então, irmãos, essa mulher que era uma mulher temente ao Senhor, que morava na cidade de Sunem. E por que eu digo que ela era uma mulher temente ao Senhor? Quando o profeta Eliseu passava ali por aquela cidade com o seu moço, ela, reconhecendo a santidade de Deus que havia no profeta, ela convida o profeta para sua casa para comer pão, para dar alimento ao profeta. E ela não apenas entrega um pão e fala assim, mata a sua fome, ela convida o profeta para dentro da sua casa. Então ela fala, eu quero que você participe das coisas da minha casa, eu vejo em você a presença de Deus, e eu quero isso dentro da minha casa. Quantos nessa manhã querem a presença de Deus dentro das suas casas? Eu quero, todo dia eu quero. Senhor, me dê a tua presença, que ela nunca falte na minha casa. Porque onde há a presença de Deus, irmãos, o diabo ele não governa, o diabo ele não toca, amém? O diabo ele não tem domínio, porque a presença de Deus está ali. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa mulher. Essa mulher, o texto fala que ela, por ser muito bondosa e agir com benignidade ao profeta ali, trazendo o profeta para se alimentar, o profeta um dia chega ao seu moço e pergunta, o que nós podemos fazer a essa mulher? O nome do moço era Geazi ou Geazi, eu não sei como é que você vai usar para chamar ele, mas eu vou chamar ele de Geazi, porque é mais fácil para o nosso linguajar, para o nosso idioma, falar dessa maneira. Então ele chega para Geazi e fala assim, veja o que essa mulher tem necessidade, porque ela é tão boa conosco que nós precisamos retribuir de alguma maneira. Então Geazi vai perguntar a ela se ela precisaria de uma indicação ao rei, ou de um favor do chefe do exército, e ela diz, não, para mim não me falta nada, eu vivo bem no meio do meu povo. E ela falou assim, está de boa, não preciso de nada, está tudo tranquilo. Só que aquela mulher tinha algo dentro dela que já estava cicatrizado. O moço do profeta, Geazi, percebe que ela não tinha filhos, e ele comenta com o profeta. Então o profeta já não mais pergunta a ela, você quer ter um filho? Ele chega para ela e fala assim, daqui a 1 ano, você vai estar segurando nos braços um filho.
E aquela mulher, a reação dela nos espanta, porque ela fala assim: homem de Deus, não me enganes. Eu imagino, irmãos, que aquela mulher rica como era, influente na cidade como era, ela devia conhecer os médicos, ela devia ter recursos para buscar a solução do seu problema, da sua infertilidade, em províncias próximas a ela, mas ela já estava calejada, ela já não pensava mais nisso, ela já tinha como se tivesse sepultado o sonho de ser mãe. Mas o profeta, ele consegue enxergar isso nela, e ele lança sobre a vida dela uma palavra profética, que daqui a 1 ano ela estaria com seu filho nos braços. E eu imagino que aquela mulher, por ser rica, ela já devia ter sido enganada algumas vezes por pessoas que tentaram chegar até ela oferecendo soluções, oferecendo falsas ilusões, alimentando um sonho nela, mas a enganando. Você vê isso acontecer hoje em dia, pessoas que se dizem ser usadas por Deus, enganando outras pessoas, porque as pessoas têm necessidades. Quem não tem necessidade aqui? Quem não tem algo para que Deus possa resolver nessa manhã? Se você está 100%, o Senhor pode te levar hoje. Você tem um parente que Deus não alcançou ainda, você tem um relacionamento que Deus precisa de intervir para que ele seja um relacionamento saudável. O meu tem, todo dia eu peço: Senhor, me dá graça, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um servo melhor. Nós precisamos de Deus, todos nós precisamos de Deus, e nós temos sonhos, como aquela mulher tinha. Então o profeta lança sobre aquela mulher essa palavra, e a palavra se cumpre. No ano seguinte, aquela mulher tem um filho, e o texto conta que aquele filho cresce, aquela mulher tem o seu sonho realizado, a sua família muda completamente, o seu marido, que já era feliz, já era uma pessoa idosa, fica mais feliz ainda por poder ter um herdeiro. Ela começa a viver com mais segurança, porque um filho para uma mulher era a certeza de que ela não ficaria desamparada. Se aquele marido velho morresse, o filho daria continuidade ao que o pai começou, e ela não passaria necessidade. Então o filho para aquela mulher era um sonho realizado, era a certeza de um futuro seguro. E aos 10 para 12 anos aproximadamente, que era a idade em que um filho podia sair com o pai para ir ao campo, para ajudar nas tarefas ou estar entre os trabalhadores, aquele menino sai de casa e vai ao encontro do pai no campo, e ele reclama de uma dor forte na cabeça, e o pai fala para um ajudante, para um servo: leve esse menino para a mãe, vê o que ele tem. Porque o pai é assim, né, irmão? Quando está tudo bem, meu filho, que lindinho, deu um problema, chama a mãe. Chama a mãe. Fez xixi, a gente troca, mas se fizer cocô, chama a mãe. Passa para a mãe. A gente troca cocô também, estou brincando. Eu falei com você que eu ia brincar, mas aquela mulher, quando sabe da notícia que o filho está doente, ela pega o filho nos braços. Eu imagino o desespero daquela mulher tentando fazer tudo o que ela podia para que o filho ficasse melhor. Então a Bíblia fala que ao meio-dia aquele menino morre nos braços da mãe, no colo da mãe. Eu não sei se você tem filhos, mas você pode imaginar o que aquela mulher sentiu naquele momento. Você pode imaginar o desespero que aquela mulher tinha dentro de si. E o texto fala que, mesmo se sentindo como quem perdeu um filho, ela reúne forças vindas de Deus e sai ao encontro do marido e fala assim: preciso de uma jumenta e de um servo. Eu vou correndo ao profeta. Repete comigo: correndo. Irmãos, tem ocasiões na nossa vida que a gente não pode esperar. Você já viu um casamento que começa a entrar em crise e você pensa que o tempo vai resolver? Eu quero te dizer nessa manhã que não vai resolver. O tempo não resolve crise, amém? Quem resolve crise é o quê?
mudança de atitude, intervenção divina, fé, amém? Então, se você tem algo para que você entregue ao Senhor nessa manhã, não perca tempo, o dia é hoje, a hora é agora. Aquela mulher sabia que o seu filho estava morto e que ela precisaria correr à presença de Deus, correr até o profeta, onde estava ali a presença de Deus. Ela reconhecia a santidade de Deus naquele homem, ela sabia que através da vida dele, o filho dela poderia ser novamente, tornar a vida. E ela faz isso, e ela fala para o servo: vá e não pare. Quando eu disser para você parar, você vai parar. E aí ele foi ao encontro do profeta. Você conhece a história. Eu estou correndo porque nós temos até 2 da tarde, né, pastor? 2 da tarde. Então, ela vai correndo até o profeta e conta a história para o profeta. Antes dela chegar no profeta, Geazi vem ao encontro dela, a pedido do profeta, e pergunta: está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem na sua casa? E ela fala: sim, está tudo bem. Irmãos, eu quero te dizer alguma coisa nessa manhã. Você não precisa contar a sua vida para quem não pode resolver. Amém? Cuidado com o que você fala. Semana passada, Deus usou uma mulher para falar comigo. Ela me chamou no canto e falou assim: pastor, eu quero te dizer algo de Deus, mas eu tenho receio de como o senhor vai receber. Ela me falou assim: o senhor, no intuito de despertar a fé nas pessoas, de dizer o que Deus fez na sua vida, que Deus é possível de fazer na vida de outras pessoas, o senhor tem falado coisas da sua vida, e tem pessoas que não ouvem isso com bons ouvidos. Então, controla a sua língua um pouco e toma cuidado com as pessoas com que o Senhor compartilha a sua vida. Irmãos, aquilo me chamou a atenção. Eu recebi aquela palavra porque eu entendi o que Deus estava dizendo. Existem pessoas que não podem ouvir qualquer coisa. Existem pessoas que vão ouvir coisas sobre a sua vida e aquilo pode se voltar contra você. Conte para quem vai resolver, que é o Senhor, amém? Eu não estou dizendo aqui para você não pedir conselho ou ajuda ao seu pastor ou alguém que você identifique Deus, mas eu já vi mulheres com crise no casamento chegar numa cafeteria na hora de tomar café de manhã e reclamar do marido com alguém que estava do lado, e aquela pessoa ouviu aquilo e achou nisso uma oportunidade, e aquele cara se tornou o amante dela. Cuidado com quem você reclama da sua vida, amém? Cuidado, o Senhor está te chamando a atenção nessa manhã. Depois que aquela mulher fala que está tudo bem para o servo de Eliseu, ela vai até o profeta e conta o que aconteceu. E ela faz uma reclamação justa: eu não te pedi nada, eu queria um filho, e você profetizou sobre a minha vida, a profecia se cumpriu, o meu filho chegou, depois de muitos anos, o meu marido já era velho, eu não tinha condições de ser mãe, e o meu filho nasceu através de uma palavra profética lançada por você, e hoje ele está lá morto. Se vira, dá teu jeito. E aí ele manda o servo dele: pega aqui meu cajado, vai na frente correndo. E ela falou: eu não vou, eu só vou se você for, porque ela reconhecia a presença de Deus na vida do profeta. Irmãos, a nossa vida é assim também. As pessoas lá fora que têm sede, que precisam de uma palavra de Deus que vai mudar a vida delas, elas reconhecem ou não Deus na nossa vida. O pastor Jason já deu exemplo aqui várias vezes de uma garrafa com uma gotinha de esgoto, uma garrafa de água com meio litro de água limpa, mas com uma gotinha de esgoto. Essa água, ela está contaminada. As pessoas não vão querer beber dessa água se a sua garrafa estiver contaminada, amém? Então, ela olhou para Geazi, e a gente sabe, se a gente continuar lendo o livro de Reis, de 2 Reis, que Geazi era mau caráter. Se Geazi vai e consegue curar aquele menino, no mínimo ele iria querer tirar uma vantagem, assim como tirou lá de quando Naamã foi curado. Ela reconhecia no profeta a presença de Deus, mas não reconhecia na vida do servo de Geazi. Então ela falou: eu só vou com o profeta,
porque eu sei que a cura do meu filho vai vir através do que Deus vai fazer, usando o filho dele, que era o profeta. E aí a história você conhece, ele chega na casa, e aí ele sente o calor do corpo do menino, que já estava frio, e aí ele anda novamente orando ao Senhor, anda pela casa, e deita sobre o menino novamente, o menino espirra 7 vezes, e o menino é curado, o menino ressuscita, e é entregue aos braços daquela mulher. A gente tem um relógio aqui, não tem, pastor? Tem. Então, aquela mulher tem de volta aquele sonho que havia morrido, porque o filho dela era o sonho dela. Eu e Suelen, agora, ano passado, passamos por algo que lembra a história dessa mulher. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Eu não sei como é que... Para cá. Para lá, para cá. Aqui. Desde 2004, eu e Suelen pedíamos a Deus por um filho. Bruna, desde que Bruna tinha 4 anos, Suelen teve um aborto espontâneo e perdeu um bebê. E aquilo ali mexeu conosco. E nós queríamos muito ser pais novamente. Então, buscávamos tratamentos, buscávamos orações, buscávamos tudo que a gente podia fazer, a gente fazia. Cirurgias, eu fiz cirurgia, fiz tratamento e vários exames constrangedores. Se você já fez tratamento para engravidar, você sabe do que eu estou falando. Constrangedores. E por diversas vezes. E o tempo foi passando, eu descobri que havia um problema em mim, eu fiz uma cirurgia de varicocele, fui submetido a uma cirurgia, e aí estava tudo bem comigo, e aí descobre-se uma endometriose na Suelen. Suelen lutou contra essa doença, nós juntos lutamos contra essa doença durante 10 anos. E há uns anos atrás, eu não sou muito bom de datas, também não anotei, mas há uns anos atrás, consultando médicos especializados nessa área, ela descobriu que teria que operar, porque estava comprometendo seu intestino. E aí ela fez alguns exames e descobriu que teria que retirar 5 centímetros do intestino que estava sendo comprimido pela endometriose. E aí não se podia continuar tratando do problema para engravidar, porque se você estimulasse alguns hormônios para que ajudasse a engravidar, você avançaria a questão da endometriose e ela poderia tomar outros órgãos. E aí a gente para e seguimos com a questão da cirurgia. Foi uma cirurgia de mais ou menos 5 horas, envolvendo vários profissionais. A médica ficava aqui, a médica ficava aqui, aí uma operava, aí daqui a pouco vinha outro, aí ficava aqui, operava, e daqui a pouco vinha outro, ficava aqui, operava, e Deus estava conosco o tempo inteiro, porque foi tudo bem na cirurgia, e de 5 centímetros foram retirados 15 centímetros do intestino dela, como se fosse um tubo. Você corta um pedaço de tubo, emenda e torce, para aqueles pontos da emenda não estourarem dentro dela. E a recuperação ali, aquela coisa toda de tomar cuidado. O que me lembra, irmãos, aquela mulher de Sunem, ela mesmo esperando em Deus, ela não parou de servir. O homem de Deus passava e ela falou assim: chama esse homem para alimentarmos. Ela entrou em acordo com seu marido, e aí o homem, várias vezes na casa dela, falou assim: vamos fazer mais. Toda semana ele passa por aqui, vamos fazer uma obra de pedreiro, um quartinho lá em cima, vamos botar uma mesinha, um candeeiro, uma cadeira para ele repousar, uma cama, vamos fazer mais. Aquela mulher, por não ter o seu sonho realizado, ela não parou de trabalhar, ela não parou de servir, ela não parou de enxergar o que havia ao redor dela. E nós nunca paramos, irmãos. Nós nunca paramos, mesmo correndo atrás do nosso sonho, a gente nunca deixou de se envolver no sonho dos outros,
porque você é um agente de bênção de Deus. Mesmo tendo necessidades, você é um agente de bênção de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? E aí a cirurgia veio e passou essa época. Em abril de 2024, descobrimos que o nosso sonho estava se tornando realidade. Foi até interessante a gente conversando ontem sobre essa mensagem. Ontem fez 1 ano que a gente contou para a Bruna que ela ia ser irmã mais velha, né, filho? 1 ano. E eu lembro da história daquela mulher. Daqui a 1 ano, eu já contei isso aqui, num culto de família. O pastor Pedro estava orando ali naquele altar, a igreja era virada para cá, e aí ele falou assim: eu quero chamar aqui pessoas que querem engravidar. E a gente estava no meio de um processo, esperando algumas respostas de exame, e eu sabia que aquilo ali era algo de Deus para a minha vida, e eu, esperando aquele resultado de exame, eu fui lá com a minha esposa. E o pastor Pedro orou por nós, e ele falou assim: daqui a 1 ano, nós vamos ter testemunhos aqui. E eu recebi aquilo. Foi em maio do mês da família de 2023. Em maio de 2024, depois de 1 ano, eu estava aqui, contando para os pastores, contando para a igreja, que a promessa, que a palavra profética que foi lançada sobre a nossa vida, estaria se tornando realidade aqui. Se tornou realidade na nossa vida. Amém? Irmãos, Deus tem uma palavra profética nessa manhã para a sua vida. O seu sonho vai se realizar. Amém? Assim como eu recebi um dia aqui essa palavra, creia no Senhor, que o seu sonho ele não está enterrado. Se alguém tentou enterrar o seu sonho, calar o seu sonho, te enganando, te ferindo, eu quero reanimar o seu sonho nessa manhã. Eu quero fazer com que o seu sonho renasça nessa manhã, e você pode crer dentro de você que um dia, eu não sei se vai ser com 1 ano, eu não sei se vai ser com 1 mês, eu não sei se vai ser hoje ainda, mas o seu sonho vai reviver. Amém? Então, nós descobrimos que Alice estava, não era Alice ainda, que a gente não sabia o sexo, mas que o nosso sonho estava ali já dentro da mãe. Só que, assim como aquela mulher, irmãos, depois de 11 ou 12 anos, eu não sei ao certo quanto tempo aquele garoto cresceu até apresentar aquela enfermidade, ela passou por um momento de aflição, quando ela se sentiu o seu chão tirado. Tudo que ela tinha, tudo que ela não tinha pedido ao profeta, mas tinha recebido, aquilo estava sendo tirado dela. E nós nos sentimos assim também em um momento da gravidez. A Suelen, no início da gravidez, ela não podia, a médica orientou a ela que ela não podia tomar café, tinha que diminuir a quantidade de café. E crente não bebe, né, irmão? Não bebe cerveja, mas café. E come também, tá? Crente come, todo mundo já sabe. Então, ainda mais com café oásis, né, pastor? Ainda tem uma propaganda no meio da mensagem. Então, a Suelen decidiu fazer um voto ao Senhor. Então, eu não vou tomar café até ter a minha filha nos braços, ou meu filho nos braços. E eu falei assim: se você vai fazer isso, porque tem restrição, eu também vou, mesmo sem ter restrição, eu vou fazer também. Então eu fiz um voto, eu sacrifiquei algo que eu gostava muito, que era tomar um cafezinho. Quem não gosta, irmão? Então eu fiquei 9 meses aí sem tomar o bendito do café, em louvor a Deus pelo que Ele tinha feito, porque Ele estava fazendo na minha vida. E nesse dia aqui, irmãos, esses aqui são exames feitos, transabdominal, transvaginal, aí tem a idade, as semanas aqui, as semanas de gestação, e esse número aqui, CC, é circunferência cefálica, né? Eu tenho que pegar a consulta aqui com a minha esposa. Então, todos os exames da bebê, esse número dava abaixo da média, abaixo da média. E aí, depois de um 4º ou 5º exame desse tipo, o médico chega para a gente, você vê que até o final da gestação,
o resultado era abaixo até dos índices naturais aqui, ó, abaixo do gráfico. O médico chama a gente e a gente começa a viver uma cena que a gente só tinha visto nos filmes até então. O médico tira a gente do ambiente normal e leva a gente para uma salinha. E ele fala assim: eu preciso conversar com vocês, senta aqui. Meu irmão, já começou a dar uma tremedeira, um troço, e a gente foi ouvir o que o médico tinha a dizer. E ele explicou toda essa questão. O crânio do seu bebê, ele não está com a medida normal, ele não está evoluindo. Isso pode gerar uma série de problemas cognitivos, visão, audição, motora. E ele foi falando, e ele foi falando, e ele foi falando. E eu repreendendo: está repreendido, está repreendido, está repreendido, está repreendido. Porque o diagnóstico, irmão, ele não vai definir o seu futuro. A crise no seu casamento não vai definir o futuro do seu casamento. O teu filho ter ido embora não vai definir o futuro do teu filho. Aquilo que você pede ao Senhor não é o mundo que vai definir o que vai acontecer. É a palavra de Deus, amém? É o que você dobra o seu joelho para pedir a Ele. E eu fui ali repreendendo aquilo. Suelen também, eu via dentro dela a angústia que ela estava passando. E todos os exames, esse ponto vermelho era o resultado do dia. Todos eram abaixo da linha verde. Todos eles. E ele explicou isso. Isso poderia ser uma característica de que a neném iria nascer com microcefalia. Ele contou aquilo para a gente. E a gente foi pesquisar na internet. E cada vez que a gente pesquisava, era mais aterrorizante. A gente saiu daquele consultório, irmãos, calados. A gente não conseguia falar. Andamos 50 metros até o estacionamento onde estava o carro. E aí, batemos a porta do carro. E naquele momento, nós decidimos em Deus o destino da nossa filha. Nós choramos e levantamos um clamor ao Senhor, que a gente falou com Deus: eu não aceito esse resultado. Eu sei em quem eu tenho crido. Aquele que me prometeu essa criança é o Deus que pode fazer esse resultado de exame ser rasgado, ser invalidado. E nós começamos uma guerra, irmão. Travamos uma guerra na nossa família. Lembra que a mulher, ela não contou para o servo, porque ela só contou para o homem de Deus? Nós decidimos não contar para ninguém. Contamos apenas em casa para a Bruna, e nós resolvemos nos ajuntar em guerra para ir contra isso, contra esse diagnóstico. E fizemos isso. Uma semana, durante a gravidez, Deus usa uma mulher de Deus, lá em Guapimirim, e ela chega para a Suelen e fala assim: eu quero orar por você, que Deus está me levando a fazer isso. E aí ela orando pela gravidez, pela barriga da Suelen, ela fala assim: vocês vão enfrentar algo, preparem-se, mas Deus vai dar vitória. E ela estava se unindo a gente em oração, porque Deus revelou àquela mulher que estava sendo travada uma guerra. E ela falou assim: ó, eu quero ajudar, você está sendo enviada a ajudar naquela guerra, a combater junto. E aí ela, mais a pastora Fanilza, se juntaram a nós nessa guerra. E a guerra estava travada, irmãos. E não era uma guerra que a gente ouve nos jornais, não é uma guerra que a gente ouve nas comunidades, quando a polícia entra, troca de tiro, não é isso. É uma guerra espiritual. É uma guerra que muitas das vezes eu e você deixamos passar despercebido. A gente não entende que às vezes a gente fala uma coisa e ofende o outro, e aí você sai brigado, bate a porta. Existe um mundo espiritual em torno daquilo ali. Que possamos nessa manhã vigiar com as nossas atitudes, porque o mundo espiritual, ele vai usar aquilo ali para criar algo maior, amém? Então que possamos andar, vigiar e orar. Não é só orar, irmão, a gente tem que vigiar também. Medo e aflição.
aquilo que estava no coração daquela mulher quando ela correu ao Senhor. E eu falei em correr por quê? Porque eu não esperei chegar domingo que vem. Eu vou domingo que vem na igreja. Eu tive a oportunidade, irmão, fechei a porta do meu carro. Eu falei, eu vou combater agora, vai ser de agora. E aí, se eu estava sem beber café, eu parei de comer. Eu falei, agora eu vou ficar de jejum todo dia, até meu filho nascer, até minha filha nascer. E aí eu jejuei, a Sueli não podia, mas eu fiz por ela, fiz por mim e por ela. E eu fui louvando a Deus, entregando a Deus aquilo que eu podia, irmãos. Às vezes a gente, por uma comodidade ou por algo que você acha conveniente, você se poupa. Meu irmão, se você quer o seu sonho realizado, não se poupe. Dê o que você tem e o que você não tem. Ah, mas eu não vou perdoar porque ele está errado. Meu irmão, tem um monte de gente lá fora querendo, minha irmã, tem um monte de gente lá fora querendo seu marido. Meu irmão, tem um monte de homens lá fora querendo a sua esposa. Não perdoa não, para você ver. Ah, mas ela é gastadeira. Meu irmão, se ela não gastar o teu dinheiro, ela vai gastar o dinheiro de outro. Você decide. É melhor um problema conhecido do que um problema estranho. Vai por mim. Deus tem solução para os seus maiores problemas. Até os últimos exames, o resultado era o mesmo. Mas continuávamos guerreando em jejum e oração. Rayane e Rodrigo estavam com a gente na maternidade quando a gente chegou. Rayane estava tão ansiosa que ela quase chegou primeiro que a Sueli. E Rodrigo ia tirar as fotografias. E quando a gente estava perto de entrar para a sala de parto, eu abri o meu coração para o Rodrigo. Eu falei, cara, me ajuda em oração, porque agora, nesse momento, a gente vai descobrir o destino da nossa filha. Se as orações que eu fiz, se a guerra que eu travei, se eu fui vencedor ou não. Porque os exames continuavam dando que ela tinha cabeça menor do que o padrão, que aquilo poderia trazer questões de microcefalia. E a gente conhecia o que significava isso, e a gente não queria. E nós fomos ali para a sala de parto, mas graças a Deus, eu quero compartilhar com você antes disso. Fizemos uma ressonância magnética fetal, uma ressonância magnética na cabeça do bebê dentro da barriga da mãe. E aí só uma médica de São Paulo fazia isso, e ela fez o exame de lá, remotamente, com uma equipe de médicos daqui, e ela ficou 15 dias estudando o resultado do exame, e eu falei, esse exame vai constatar que o bebê não tem nada. Mas não aconteceu isso, irmão. Eu acho que aquela mulher, com a fé que ela tinha, ela botou o filho no colo, e ela falou assim, eu sirvo ao Senhor, eu me dou na obra, eu sou temente a Deus, eu vou orar aqui, desde esse momento, até o meu filho ser curado. E o filho dela morreu, irmãos. Tem horas que você pensa que não vai adiantar, mas Deus tem um propósito, amém? Deus tem um futuro melhor para você. Nesse momento, eu tive o resultado desse exame dizendo que existia um problema entre a distância de um olho e outro, chamado hipotelorismo, mais uma característica da microcefalia, quando os olhos do bebê é aproximado um do outro. Mas nós não esmorecemos, irmãos, nós não desistimos, e no dia do parto, Alice veio sem nada, Esdras, nesse texto do capítulo 8, 23, ele diz assim, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O que ele tinha pedido a Deus, irmãos? Proteção para os seus filhos e pela sua família, para atravessar, para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. E quando ele chega em segurança, ele fala isso, o meu jejum, a minha guerra espiritual, ela foi vencida. Eu venci, eu batalhei e venci.
Foi isso que ele falou aqui. E nesse momento aqui, nós sentíamos isso. Que a luta foi grande, o temor, o desespero, o medo, mas nós vencemos, irmãos. O texto de Efésios 6, de 11 a 13, de 10 a 13, diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, porque a gente não vai batalhar com armas naturais, a gente vai batalhar com armas espirituais, amém? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, que tentam tirar de nós os nossos sonhos, que tentam tirar de nós o que Deus um dia nos deu, o que Deus um dia prometeu, o que Deus um dia falou, uma promessa dada, uma palavra lançada. O diabo não tem autoridade de tirar aquilo que Deus te deu, de tirar a palavra profética que Deus lançou sobre a sua vida, de tirar a promessa que Ele fez sobre a sua vida. O diabo não tem esse poder, amém? Nós vamos lutar com armas poderosas em Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, o dia mau chega. O dia mau chega. O dia que a Sueli veio com o exame e me mostrou, ó, estou grávida. Meu irmão, que alegria. Nem quando eu pulei de asa delta eu senti isso. Não tem experiência mais emocionante, irmão, do que saber que você vai ser pai. E aí, aquela mulher sentiu isso, quando a palavra do profeta se cumpre na vida dela, e ela tem o seu filho nos braços, mas com 10 ou 11 anos, ela vê aquilo se acabando. É o dia mau. Ele chega na minha vida, ele chega na sua vida. Eu não estou aqui profetizando que ele vai chegar, porque está escrito. São as aflições que Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Ele é maior do que o mundo que traz as aflições, amém? Amém. E é a Ele que nós servimos, e é a Ele que nós adoramos, e é a Ele que nós prestamos culto, e é a Ele que nós temos devoção. A nossa vida está na mão dEle. E a Alice foi apresentada aqui semana passada numa celebração formal, num culto tal, os parentes, né, aquele monte de gente feia, gente, meu Deus do céu, e aquele monte de gente subiu aqui, foi lindo. Mas nesse dia aqui, a Alice estava sendo apresentada, nesse momento aqui, nós estávamos entregando a vida dela em oração ao Senhor, consagrando a vida dela, abençoando a saúde dela. E o que Deus fez foi maravilhoso, irmãos. 2 dias depois, a médica fala assim: por via das dúvidas, eu já vi que o APGAR é um índice que todo parto tem, e ele vai de 1 a 9. E esse APGAR da Alice foi 9. Deu tudo certo, deu tudo beleza no parto. E ela falou assim: só para via das dúvidas, faz um exame agora na cabecinha dela, fora da mãe. E ela foi lá, 2 dias depois, saindo de casa, sem poder fazer o exame. E a médica, quando recebe a gente, ela fala assim: essa criança, só de olhar, a gente vê que ela não tem nada, mas eu vou fazer o exame. E aí ela passou lá o gelzinho na cabecinha do igual o pai, né? Nasceu com a cabecinha do pai, gente. Aí eu falo: é importante ter saúde, né, filho? O pessoal fala: parece com o pai, filho. E aí o resultado do exame vem, irmãos: normal, ausência de efeito não sei o quê, sem alterações, normais. Tudo isso, irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero dizer nessa manhã, se você não lembrar de nada disso que eu falei, for para sua casa, se envolver nas suas coisas, lembra disso aqui, ó: quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. Diagnóstico não vai determinar o futuro de ninguém aqui, amém? Crise
crise não vai determinar o futuro de casamento nenhum aqui. Solidão não vai determinar o futuro de ninguém aqui. Abandono não vai determinar o futuro de ninguém aqui. Você crê nisso, irmãos? Você crê que nesse lugar existe uma atmosfera cheia da presença do Deus Todo-Poderoso? Que Ele se move em mim e em você, e Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir aquilo que nós falamos? Que os sonhos podem ser ressuscitados nessa manhã? Então quero convidar você que tem algo, eu não vou convidar você a vir aqui na frente, mas que você se coloque de pé nessa hora, coloque a mão no seu coração. Nós vamos entregar ao Senhor nessa manhã aqueles sonhos que estão adoentados, aqueles sonhos que nós já, para não sentir a dor daquela mulher, nós nem tentamos mais lembrar deles. Aqueles sonhos que você fala assim: essa pessoa não volta, essa doença, essa enfermidade não tem cura, o médico já fez dezenas de exames, aquele filho que se envolveu com o que não devia, não tem jeito. Você ora, mas não vê resultado. Aquela mulher orou até meio-dia, o filho dela morreu, mas existia uma palavra de Deus que estava na boca do profeta, que fez o filho daquela mulher ressuscitar. Irmãos, por mais que você tente e não consiga, nessa manhã existe um Deus que está com o ouvido inclinado, está com as mãos estendidas nesse lugar para abençoar a igreja dele. Amém? E nessa manhã nós vamos clamar a Ele por sonhos ressuscitados. Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós como igreja nessa manhã, Pai, clamamos a Ti, Pai, por sonhos que outrora estavam adormecidos, alguns mortos, Pai. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Pai, que assim como ressuscitou o filho daquela mulher, Pai, assim como mudou o diagnóstico, Pai, assim como trouxe saúde, Pai, para a minha filha e para o filho daquela mulher, Pai, nós clamamos por esse Deus, para que esses sonhos que outrora estavam adormecidos e mortos, eles ressuscitem nessa manhã. Eu não sei se o seu sonho é o seu casamento, é a restauração do seu casamento. Eu não sei se o seu sonho é o retorno de um filho ou de uma filha. Eu não sei se o seu sonho é o retorno de um parente que não serve mais a Deus. Eu não sei se o seu sonho é a cura de uma enfermidade. Mas nessa manhã nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso que venha de encontro aos nossos sonhos nessa manhã, Pai, assim como o Senhor fez com a vida daquela mulher, e ressuscita os sonhos, Pai, que possamos segurar os nossos sonhos no colo, que possamos, Pai, viver a vida, Pai, sonhando e Te agradecendo pelo sonho, Pai, aquilo que o Senhor um dia nos deu. O diabo não tem autoridade para tirar, o diabo não tem autoridade para tocar nos nossos filhos, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa saúde. É Ele que te cura, é Ele que te livra, é Ele que fez você estar casado hoje. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal que tem vindo sobre a igreja do Senhor. Nós repreendemos e louvamos a Ti, Pai. Louvamos a Ti, Pai. Até antes de estar com os nossos sonhos no colo, nós já estamos louvando a Ti hoje pelos sonhos concretizados, Pai. Nós queremos já pela fé segurar o nosso sonho concretizado no colo,
Contempla o teu casamento restaurado, o teu marido aqui com você, a sua esposa aqui com você, ambos de mãos dadas louvando ao Senhor. Aquele filho que reluta em estar na casa do Senhor, contempla ele nessa hora aqui, recebendo oração, se convertendo, se rendendo aos pés do Senhor nessa manhã. Que possamos materializar por fé os nossos sonhos, em o nome poderoso de Jesus. Nós te louvamos, Pai, te louvamos por tudo, te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Todos receberam? Não está faltando ninguém está de fora dessa mesa. Hoje nós estávamos conversando com um casal ali fora. E aí o esposo estava contando que ele estava em determinado lugar, assim, um lugar amplo como esse aqui. E aí ele estava sozinho, estava escuro, e ele ouviu um barulho muito grande naquele lugar. E aí ele tomou um susto, ele ficou apavorado. O que estava acontecendo? Na verdade, a máquina do ar-condicionado havia disparado, mas ele tomou um susto tão grande. Aí ela, brincando com ele, falou para ele assim: eu acho que ele pensou que a trombeta havia tocado e ele havia ficado, porque tão grande foi o susto que ele tomou. E é muito interessante, porque às vezes você está brincando, e às vezes você está conversando, e Deus, na brincadeira que você está tendo, na conversa que você está tendo, Deus, ele te dá uma palavra. E quando ele me falou isso, né, quando eles brincaram assim, eu ouvi falar da trombeta soando, eu fiquei imaginando a gente aqui sentada na mesa do Senhor essa manhã, ceando, e decidi fazer uma pergunta a você, e que você não vai me responder. Responda para você mesmo. Você que está sentado hoje à mesa do Senhor, você está preparado? Você está pronto? Se nesse exato momento ele decidir que a trombeta deve soar, você estará na próxima ceia, que aí já não será mais na terra, já não será mais entre os homens, será a ceia onde ele estará sentado, reinando, poderoso, soberano, grandioso e maravilhoso, conforme ele promete na sua palavra, que a partir daquela ceia com os apóstolos, ele já não beberia mais do fruto da videira, até que ele estivesse reunidos com todos nós, no reino de sua glória, nas bodas do Cordeiro. E essa pergunta eu não faço para trazer um peso ao seu coração. Essa pergunta eu faço para lhe dizer que nesse exato momento, aonde nós estamos relembrando aquilo que ele fez por nós, nós temos a oportunidade, diante de colocarmos o pão na boca, diante de colocarmos o suco de uva na boca, nós irmos até o nosso Senhor e ajustarmos coisas que precisam ser ajustadas nessa manhã. Pastor, eu não preciso de 2 horas para isso? Não. Você precisa dos 30 segundos que eu vou te dar, para que você ajuste algo que precisa ser ajustado, antes que você possa estar ceando. A partir desse momento, feche seus olhos e curve a sua cabeça e faça a sua oração. Não dependa da oração dos pastores, não dependa da fala dos pastores. Agora é você e Deus, não é você e sua esposa, não é você e seu marido, não é você e seus filhos, é você e Deus. Se há uma necessidade, ajuste com o teu Criador agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
creio que esse tempo foi o tempo suficiente para que você possa estar participando da mesa do Senhor, e a palavra de Deus vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Você pode agradecê-lo por ele ter entregue o seu corpo em favor da sua vida. Você pode agradecer porque esta manhã você não tem a necessidade de estar no madeiro, porque ele foi lá por você. Você pode agradecer porque você tem o privilégio de estar aqui esta manhã, porque ele pagou um preço que nós não podíamos pagar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue por nós, Senhor amado. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomamos todos do cálice. Glórias a ti, Senhor. Bendizemos o teu nome nesta manhã, ó Deus amado, porque naquele dia, Senhor amado, um dia que jamais se repetirá, porque não há mais necessidade, Pai querido, o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue, Pai amado, perdoando os nossos pecados e nos dando o direito, Senhor Deus, e o privilégio de estarmos nessa manhã diante de ti. O véu foi rasgado, Pai querido. Adentramos a tua presença essa manhã para te louvar, para te bendizer, Senhor Deus, para te agradecer por tudo aquilo, Senhor amado, que tu tens feito por nós. Te agradecendo, Deus e Pai Todo-Poderoso, pela nossa casa, pela nossa família, Pai querido, pelo sustento que chega aos nossos lares, mas acima de tudo, Senhor Deus, te agradecer, porque a vida dele entregue, o seu sangue derramado, nos garante, Pai querido, a vida, Senhor Deus, por toda a eternidade ao teu lado, andando, ó Deus amado, diante de ti, Pai querido. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para todos sempre, amém. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, louve ao Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo, lindo, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Obrigado, Deus. Louvado seja teu santo e poderoso nome. Grande é, Senhor Deus, a tua obra no meio do teu povo, Pai querido.
Obrigado, Senhor Deus, porque somos um povo, Senhor Deus, escolhido por Ti. Nação santa, Senhor Deus, povo de propriedade exclusiva Tua, Pai. Nós queremos Te agradecer, Pai querido, por esta manhã. Nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que Tu fizeste por nós, Senhor Deus. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que possamos ter um restante de domingo debaixo da Tua graça. Possamos ter uma semana abençoada por Ti, dirigida pelo Teu Santo Espírito, Pai querido. Vem ser, Senhor Deus, o nosso guia, o nosso cabeça. Vem ser o nosso mestre. Vem ser, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, aquele que vai nos conduzir por todos os dias dessa semana em triunfo, Pai querido, em vitória. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Em nome de Jesus, abençoe a sua vida, ao Senhor, esta semana. Abençoe a vida do seu irmão que está ao seu lado. Nós temos almoço, se você percebeu, nós temos bazar também. Deus abençoe a sua vida.